Sejam bem-vindos ao nosso curso Panorama das Religiões. Vamos começar. Eu sou o pastor Cláudio Brito, capelão da Aeronáutica, e é um prazer poder ministrar esse curso para você. Vamos falar um pouquinho sobre a origem do termo religião. Vamos começar por aí. A palavra religião ela tem origem na expressão latina religio. Existem debates a respeito do real significado desse termo. A interpretação mais aceita afirma que a palavra significa religar. Essa ideia faz menção ao fato de que, por meio da religião, o homem religa-se aos deuses e ao sagrado. E quando eu digo Deus, eu digo propositalmente, porque não necessariamente no nosso estudo nós vamos ver que se trata somente de um Deus. Pelo contrário, nós vamos ver várias religiões e cada uma delas tem um conceito diferente sobre divindade. Por exemplo, o hinduísmo acredita-se em milhares e milhares de deuses. Na religião tradicional chinesa, também muitos deuses. Nós vamos ver logo mais que temos religiões politeístas, monoteístas, panteístas. Então, o conceito de religião é a religação do homem a Deus ou aos deuses em que aquela religião acredita. Vamos lá. A origem ainda do termo religião, trazendo o conceito de religião por uma visão mais moderna, a palavra faz referência ao conjunto de crenças e visões do mundo que forma as nações de espiritualidade e de sagrado do ser humano. Sendo assim, corresponde ao conjunto de crenças que faz o ser humano acreditar na existência de uma entidade ou ser superior. Então isso todas as religiões têm em comum, esse senso de que o homem é menor do que alguém superior. Então isso, religião, religiosidade, é você crer diretamente que existe alguém superior e que existe ali uma possibilidade de conectar-se ou não. Tem algumas religiões que não acreditam na possibilidade do ser humano conectar-se com essa divindade. Já a grande parte das religiões acredita sim que em graus diferentes é possível se conectar com essa divindade, tá bom? Vamos caminhando, gente. A religião ela é praticada pelo ser humano desde os tempos antigos. Ela era utilizada muitas vezes para explicar os fenômenos da natureza, como, por exemplo, a gente vê na religiosidade indígena. Nas religiões tribais, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, cada religião possui as suas peculiaridades, suas histórias sagradas, símbolos, contos e seu próprio código de conduta. Quando a gente vai falar sobre islamismo daqui a pouco, no islamismo nós temos a Sharia, que é, digamos assim, a lei do muçulmano, é o código. Então é muito diferente, por exemplo, do código do cristianismo. São completamente diferentes. Então cada religião tem o seu código de conduta, de moral, de leis. A gente vai ver isso daqui a pouquinho mais explicado. Apesar disso, os estudiosos da área conseguem identificar aproximações em diferentes religiões, como acontece no caso das maiores religiões monoteístas do mundo, que são as três: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, uma das coisas, pessoal, que é muito comum são as religiões, em alguns aspectos, se parecerem. Religiões orientais e ocidentais diferem bastante coisas. Mas, por exemplo, quando a gente pega ali o nicho, o tronco das religiões orientais, muita coisa é em comum. Por exemplo, o ciclo de reencarnação. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A grande maioria das religiões orientais crê na reencarnação. Não crê na religião como os ocidentais creem, de um início e um término. Eles creem num ciclo. Já as religiões ocidentais, muitas delas creem dessa forma, que há um início, estamos vivendo um meio e haverá um fim. Então, tem algumas coisas que são semelhantes, mas ali o principal, o coração, isso aí de cada religião muda, não adianta. Cada uma vai ter uma forma de pensar sobre relacionar-se com a divindade, o que é a divindade, como deve ser o comportamento do ser humano, mas em alguns casos são muito semelhantes. Até o próprio, por exemplo, islamismo e judaísmo vem do mesmo tronco, vem do mesmo pai, Abraão. Muda quando Isaac vai para um lado, Ismael vai para um outro, e a partir daí começam as diferenças. Mas o início é praticamente o mesmo. Vamos lá. Atualmente, existem diversas religiões no mundo, todos sabem, as quais podem ser classificadas em pelo menos 3 grupos: politeístas, monoteístas
e panteístas. Politeístas é um sistema religioso que possibilita a crença em mais de um Deus. As religiões orientais, em sua grande maioria, são politeístas. Monoteístas é um sistema religioso que possibilita apenas a crença em um Deus. O islamismo crê em Alá. O cristianismo crê em Yahvé, assim também como o judaísmo também crê em Yahvé. Tem também o sikhismo, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. O sikhismo também concentra sua atenção em um Deus só. Mas isso é raro, porque a maioria das religiões orientais crê na possibilidade de vários deuses. Panteístas é um sistema religioso que afirma que a força da natureza é a manifestação de uma divindade em si. Baseia-se, portanto, na crença em espíritos da natureza. Então é muito comum. Quem viu, por exemplo, aquele filme Avatar, viu que é um filme extremamente panteísta. Na forma de pensar panteísta, a natureza pode ser Deus, os animais, as coisas, então tudo está conectado e direcionado à divindade. Vamos falar agora, gente, aqui um pouquinho nas formas de classificar as religiões. Temos as religiões primais. As religiões primais são aquelas que os estudiosos costumavam chamar de religiões primitivas e que se concentram ou se encontravam nas culturas ágrafas, entre os povos tribais da África, Ásia ou América do Norte e do Sul e da Polinésia. A marca mais característica dessas religiões é a crença numa miríade de forças, deuses e espíritos. Deuses e espíritos que controlam a vida cotidiana. O culto dos antepassados e os ritos de passagem desempenham um papel importante. A comunidade religiosa não se separa da vida social e o sacerdócio normalmente é sinônimo de liderança política da tribo. Então, muitas religiões começaram dessa forma, como religiões primais. Temos também as religiões nacionais, que hoje em dia não são tantas assim. Elas incluem um grande número de religiões históricas que não são mais praticadas. Por exemplo, a religião germânica, religião grega, egípcia, assírio-babilônica. A gente pode encontrar alguns vestígios no shintoísmo japonês. E é típico das religiões nacionais adotar o politeísmo, uma série de deuses organizados num sistema de hierarquia e funções especializadas. Ou seja, nesse sistema de crença, cada deus vai ser responsável por uma área. Temos ali, por exemplo, a gente via o deus da guerra, o deus do amor, o deus da fertilidade, e aí cada deus era responsável por uma parte diferente. Nas religiões nacionais, elas também têm um sacerdócio permanente, encarregado dos deveres rituais em templos construídos para esse fim. E tem sempre uma mitologia bem desenvolvida. O culto sacrificial é básico e os deuses é quem escolhe o líder da nação, monarquia sacra. Então as religiões nacionais, elas com o tempo não têm sido mais maioria, elas têm deixado e outro tipo de religião tem tomado conta, que são as religiões mundiais. As religiões mundiais têm sido maioria hoje no nosso mundo. Falando sobre elas, as religiões mundiais elas pretendem ter uma validade mundial, ou em outras palavras, uma validade para todas as pessoas. Essas religiões são para todos, e não apenas agora para um povo específico, ou para uma etnia, ou para uma raça, ou para uma tribo, não. As religiões mundiais têm o propósito de abarcar todos os seres humanos. A principal característica dessas religiões, surgidas no Oriente Médio, é o monoteísmo, ou seja, elas têm apenas um Deus. Há uma diferença entre os deuses. Por exemplo, a maior religião do mundo, o cristianismo, ela adota Yahvé como Deus e enxerga Jesus como Deus. Já no islamismo, há um Deus só, mas não é Yahvé, é Alá. E muitas pessoas dizem, mas todo mundo é Deus, é um Deus só. Não, não é um Deus só. Se você perguntar para um muçulmano, para um islâmico, se ele adora Yahvé, ele vai dizer para você que não, ele adora Alá. E se você perguntar para um cristão ou alguém que pratica o judaísmo se eles adoram Alá, eles vão dizer para você, não, nós adoramos Yahvé. Então, existe a crença monoteística, ou seja, de um Deus, mas não é o mesmo Deus. Por exemplo, eu falei da religião Sikh. O sikhismo
eles adoram um Deus que não é Alá e que não é Yahvé. Vamos lá. Dá-se grande peso à relação do indivíduo com Deus e a sua salvação. O papel do sacrifício é bem menos proeminente, por exemplo, do que nas religiões nacionais. E ao passo que oração e meditação é algo mais importante. Tá bom? Vamos lá. As religiões orientais e ocidentais. Já houve muitas tentativas de a gente classificar essas religiões mundiais em orientais e ocidentais. A gente considera as religiões ocidentais judaísmo, islã e cristianismo, ou seja, as monoteístas, e as principais religiões orientais são hinduísmo, budismo e taoísmo. Só que é o seguinte, não tem obviamente só essas três, são muitas religiões. Estamos falando aqui de hinduísmo, budismo e taoísmo pelo número de adeptos. Tá? O budismo, por exemplo, ele tem milhares de adeptos, o hinduísmo tem praticamente 1 bilhão de adeptos. Taoísmo também é uma religião da China, não, já foi a religião oficial, não é mais. Também tem muitos milhões de seguidores. Acompanhe comigo agora, por favor. A Jaqueline está perguntando se a palavra é sikhismo, é essa a palavra mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa religião. A abrangência das religiões mundiais. Dê uma olhada aí nesse mapa, projeta para a gente esse mapa. Nós vamos ver que grande parte aqui do mundo é um mundo cristão. Nós vamos, por exemplo, ver aqui a América do Sul, é cristão, América Central, América do Norte. Vemos aqui a região subsaariana, ou seja, a região sul da África, é uma região de predominância cristã. Nós vemos na Europa, logo ali aquela parte lilás em cima da África, que está verde, é uma região cristã, apesar de com o tempo isso tem mudado um pouco, foi o berço do cristianismo, de uma certa forma, mas também tem caído o número de cristãos. Essa parte verde é as nações predominantemente islâmicas. Então nós vemos aí a parte sul da África, então nós vemos ali vários países que são, inclusive, com religião oficial islâmica. Nós vemos ali também essa parte da Ásia, do Oriente, várias nações ali. E uma coisa engraçada de você ver, quer dizer, engraçada e trágica, infelizmente, ao mesmo tempo, é que no meio desse monte de verde, se você conseguir enxergar, tem um pontinho azul. O que você acha que é esse pontinho azul? Israel, que está lá no meio com a sua religião judaica. Mas lembrando que Jerusalém, por exemplo, a cidade considerada uma das mais sagradas do mundo, não tem apenas judeus naquele lugar. Nós temos judeus, temos cristãos e temos islâmicos, tudo convivendo no mesmo espacinho. Logo ali à direita você vê aquela parte laranja que é a Índia. A Índia por si só é praticamente um continente de tão grande que é esse país. Nós vemos ali em amarelo a China, uma parte da China, onde aqui a gente vê uma China budista, mas em sua maioria hoje em dia o que predomina é a religião tradicional chinesa, que é uma junção do budismo, do confucionismo, do taoísmo, aí junta isso tudo, as crenças em religiões tribais antigas, a mitologia, e você vai juntando isso tudo, você tem um conglomerado de crenças que é chamado a religião tradicional chinesa. A gente vai falar sobre ela daqui a pouco, ok? Mas lá na parte aqui, por exemplo, cinza, sem religião, é um pedaço da Rússia. Grande parte da Rússia não tem religião, e a parte mais de cima também outras religiões, tá bom? Bom, esse é apenas um grosso modo para você observar a nível de continente como é que é feita essa divisão das religiões. Não sei se vai aqui ao caso a gente ler tudo isso aqui para a gente ganhar tempo, mas, por exemplo, a diferença entre as religiões ocidentais e orientais, deixa eu ler só alguns pontos aqui. Conceito de Deus, por exemplo, nas religiões ocidentais, Deus é o Criador, Todo-Poderoso, único. Por exemplo, na oriental, o divino está presente em tudo. É um pensamento um tanto quanto politeísta e panteísta. Ele se manifesta em muitas divindades ou como uma força impessoal que permeia tudo. Um dos filmes mais vistos do mundo, o Avatar, ele mostra isso, por exemplo, quando, se você lembra do filme, os avatares eles pegam a cauda deles e conectam na árvore, conectam no animal. Então é como se tudo fosse conectado e tudo fizesse parte da divindade. Isso é a essência da crença panteísta. Por exemplo, vamos pensar aqui sobre salvação. Deus redime o ser humano do pecado
julga e dá a punição. Existe a noção de vida após a morte, no céu ou no inferno. Já nas religiões orientais, a salvação é se libertar do eterno ciclo de reencarnação. Quase todas elas creem dessa forma. Da alma e do curso da ação. A graça vem por meio de atos de sacrifício ou do conhecimento místico, você ser iluminado, atingir o nirvana, como o budismo pensa. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Gente, quais são as maiores religiões do mundo? Cristianismo, com aproximadamente 2,2 bilhões de adeptos, já passou um pouquinho, hoje em dia já até passou um pouco. O islamismo é a segunda maior religião. Hinduísmo, com quase 1 bilhão de adeptos, e isso é fácil de entender, né? Grande parte da Índia é hindu, não 100%, estima-se que 80% da Índia seja hindu, e só a Índia tem bilhões de pessoas, né? A religião tradicional chinesa também é uma amostra disso. A China, com mais de 1 bilhão de pessoas, ela é muito dividida também na religião, mas a maior parte das pessoas na China aderiram à religião tradicional chinesa. Tem muita gente que segue só o taoísmo, muita gente que segue o confucionismo, que pode ser uma religião ou uma filosofia de vida. Existem cristãos na China, bem pouquinho, estima-se que 2% de cristãos. Mas só 2% de cristãos, em números absolutos, é praticamente a mesma quantidade de cristãos que no Brasil. Né? Temos o budismo, ao redor do mundo inteiro, o sikhismo, temos o judaísmo e o espiritismo. Temos muitas outras religiões também, mas essas aqui são as principais, as maiores e as mais conhecidas religiões.